ao Senhor Jesus. O Senhor Jesus gosta de ouvir palavras de louvor, palavras de adoração. O Senhor Jesus gosta de ouvir palavras que o adorem, palavras que o exaltem. O Espírito Santo está neste lugar. O Espírito Santo de Deus está aqui. E eu quero pedir em nome de Jesus Cristo, Deus poderoso, Deus santo, Deus forte, que o Senhor venha com a tua Shekinah sobre este lugar. Que o Senhor venha com a tua unção, meu Deus, sobre esta igreja, na vida de cada homem, na vida de cada mulher, na vida de cada jovem, cada adolescente, até mesmo, meu Deus, as crianças. Eu peço a ti, Espírito Santo, enche esta igreja. Enche esta igreja, enche esta igreja da tua presença. Quebra toda resistência, quebra toda frieza, quebra todo gelo, meu Deus, meu Pai, porque aqui nós estamos livres para adorar a ti. Em nome de Jesus Cristo, nós estamos livres para glorificar o teu santo nome. Nós estamos livres, livres, livres do jugo de Satanás, livres de todas as prisões, ó Pai. Em nome de Jesus, receba, meu Deus, o nosso louvor, receba a nossa vida, receba o nosso coração, receba a nossa casa, a nossa família, nosso ministério em tuas mãos, Deus. E tenha liberdade nesta noite, meu Deus, de falar com cada um de nós, através da tua palavra, através, meu Deus, da tua palavra que é viva, que é eficaz e que traz, meu Deus, solução, e que traz vida, e que traz, meu Deus, restauração. A tua palavra resgata o mais vil pecador. Por isso, Espírito Santo, enche esta igreja, enche o coração desta igreja de fé, em nome de Jesus. E que possamos nesta noite sair daqui abençoados pelo poder da tua palavra, abençoados pelo poder do nome do Senhor Jesus Cristo. Fala graças a Deus. Vira para a pessoa que está do seu lado, aponta para ela e fala: se prepara. Fala, se prepara, porque o Senhor Jesus reservou um banquete especial para você. Nesta noite você vai sair daqui alimentado pelo poder da palavra de Deus. Amém. Amém. Deus está nesse lugar. Amém. Vamos ler a palavra de Deus, 2 Samuel capítulo 9. Você que trouxe sua Bíblia, abra no livro de 2 Samuel capítulo 9. Glória a Deus. Glória a Deus. Nós vamos ler aqui uma passagem, uma palavra muito bonita, uma palavra muito especial. E nós, quando lemos a Bíblia, nós temos que tirar delas lições. Toda vez que você lê a Bíblia, você tira dela uma lição. Quando você ora, você fala com Deus. Quando você lê a Bíblia, Deus fala com você, Deus fala conosco. Então, 2 Samuel capítulo 9 diz assim: perguntou Davi: resta ainda alguém da casa de Saul, para que eu trate com bondade por amor de Jonathan? Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram na casa de Saul, chamaram-no que viesse a Davi. Disse-lhe o rei: és tu Ziba? Respondeu ele: teu servo. Perguntou o rei: não há ainda algum da casa de Saul quem possa mostrar a bondade de Deus? Ziba respondeu ao rei: ainda há um filho de Jonathan, aleijado de ambos os pés. Perguntou o rei: onde estás? Respondeu Ziba ao rei: está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Assim mandou o rei Davi trazê-lo da casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. E vindo a Davi, prostou-se com o rosto em terra e se inclinou. E disse-lhe a Davi: Mefibosete. Respondeu ele: teu servo. Disse-lhe Davi: não temas,
Pois de certo usarei de bondade contigo por amor de Jonathan teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu sempre comerás pão à minha mesa. Mefibosete se inclinou e disse: quem é teu servo, para teres olhado para um cão morto como eu? Então o rei chamou Ziba, servo de Saul, e lhe disse: tudo que pertencia a Saul e toda a sua casa dei ao filho do teu senhor. Trabalhar-lhe-ás as terras, tu e teus filhos e teus servos. Recolherás os frutos, para que o filho do teu senhor tenha pão para que coma. E Mefibosete, filho do teu senhor, sempre comerá pão à minha mesa. E tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. Então disse Ziba ao rei: conforme tudo o que o meu senhor, o rei, manda ao seu servo, assim fará ele. Assim Mefibosete comeu à mesa de Davi como um dos filhos do rei. E tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica. E todos os que moravam na casa de Ziba eram servos de Mefibosete. E Mefibosete morava em Jerusalém. Sempre comia à mesa do rei e era coxo de ambos os pés. Amém? Sente e preste atenção naquilo que nós vamos falar nessa noite. Eu tenho certeza de que Deus vai falar com você nessa noite, em nome de Jesus. Bem, primeiramente nós estamos na campanha do resgate. Dá para discernir o que é isso aqui? O que é isso aqui? É o quê? É uma cadeia. Ainda bem que é porque foi eu que fiz. Eu tentei fazer aparecer. Então se eu conseguir, viu? Então aqui, é lógico, isso aqui está representando uma cadeia. Não é uma cadeia, mas se dá a ideia de ser uma cadeia. Então por que eu fiz essa cadeia? Porque se você parar e você analisar, e você que vem na igreja, você vai saber bem do que eu estou falando. Que existem dois tipos de prisões. Existe aquela prisão que a pessoa é presa no presídio, na penitenciária, na casa de detenção, por cometer algum delito, não é? Existe aquela prisão que a pessoa assaltou, matou, então pega, prende, põe na cadeia, vai aqui para dentro. Mas só que essa cadeia aqui, ela não está representando essa prisão que nós conhecemos aqui. Essa cadeia, ela está representando uma cadeia pior do que aquela que nós conhecemos aqui, que é uma cadeia espiritual. É uma cadeia a qual o homem, a qual a mulher não vê. Essa cadeia é aquela cadeia aonde Satanás ele vem na vida da pessoa, entra na vida da pessoa, joga sobre ela as correntes, prende ela a ponto de ela não ter saída, a ponto da pessoa não ver uma saída, não achar uma solução, ao ponto até da pessoa, por não achar solução, fazer besteira, dar cabo da sua própria vida. E você conhece muito bem isso. Então essa prisão está representando a prisão espiritual. Para se tirar uma pessoa, uma vida de dentro dessa prisão somente com o sangue de Jesus. Então foi por isso que Jesus veio ao mundo. Jesus não veio para mais nada, ele veio apenas para derramar o seu sangue, apenas isso. Porque o seu sangue cura, o seu sangue liberta, o seu sangue quebra a cadeia, o seu sangue salva. Então o sangue de Jesus ele tem o poder de quebrar essa cadeia a qual Satanás ele coloca na vida das pessoas. Deus fez o homem para quê? Deus fez o homem para dominar sobre a face da terra. É assim que está escrito lá em Gênesis. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança e tenha ele domínio sobre a face da terra. Você liga a televisão, você liga o noticiário, o jornal, você fala assim: eu vou assistir o jornal, o telejornal. Vou assistir o Jornal Nacional, o jornal do SBT, ou qualquer jornal que você for assistir.
Que notícia que você vai ter lá? Mais boas ou ruins? Ruins. Pai mata filho, pai joga a filha do terceiro andar, prende o traficante troca tiro com a polícia. Mas a verdade é que essas pessoas estão presas. Uma prisão a qual, se elas não reconhecerem Jesus, a qual, se elas não aceitarem Jesus Cristo em sua vida, elas vão morrer dentro dessa prisão. Porque a pessoa que está na penitenciária, na casa de detenção, de lá ela sai um dia. Ela morreu lá dentro, pastor. Não, ela sai. Ela sai de lá e vai para o cemitério. E ela é sepultada lá. Agora, se o homem, se a mulher morrer dentro dessa prisão espiritual, se ela não se atentar para os acontecimentos e se ela não se voltar para o Senhor Jesus, ela morre dentro dessa prisão. E se ela não conseguiu se libertar aqui, quanto menos no mundo espiritual, Satanás não vai soltar ela. Então ela morre dentro de uma prisão, de uma cadeia. Então nós pegamos aqui, Deus me deu uma grande revelação nessa campanha. Nós temos feito por várias igrejas nós temos passado. Nós fizemos ali recentemente ali com o pastor Lana. Nós fizemos essa campanha em Uberlândia, São Gotardo, muitas cidades nós fizemos ela. Nós estamos passando e fazendo isso porque é algo que Deus nos deu. Glória a Deus. E as pessoas têm sido abençoadas. As pessoas têm recebido de volta aquilo que o diabo roubou. Agora, eu quero chegar num ponto a qual você deve falar assim: mas eu aceitei Jesus, eu tenho Jesus na minha vida. Mas será que de repente ele não pegou nada de você? Porque para nós não perdermos o direito que nós temos, nós não podemos pecar. Então, a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Então, quando nós pecamos, o que é o pecado? É você transgredir uma lei de Deus. É você fazer de repente aquilo que desagrada a Deus, aquilo que não está de acordo com a Bíblia. Por exemplo, você vai na loja e fala assim: eu vou comprar aquele carro, eu vou dar um cheque aqui, mas ele não tem fundo, vai voltar, mas eu vou pegar o carro. Está vendo? Você já sabe que não tem, você já está fazendo na intenção de prejudicar alguém. Deus é a favor disso? Não. Ou seja numa loja de roupa, ou seja o que for. Estou dando um exemplo que está me vindo aqui na cabeça. Mas então, será que você em algum momento não deu uma vacilada? Será que em algum momento você não vacilou na sua fé? Será que em algum momento você não desagradou a Deus a ponto dele vir e pegar algo seu? E eu não estou falando de coisas materiais, mas também poderia até falar. Será que ele não roubou a sua vida financeira? E você está com a vida amarrada? E você não consegue desamarrar mais? Será que ele não roubou de repente a sua paz? Será que ele não roubou a sua fé? Você não tem força nem mesmo para dobrar o joelho para orar mais. Você fazia isso, você orava uma hora brincando, agora não. Sabe por que eu falo isso? Porque lá na igreja, ali do Brás, tem uma pessoa assim. Hoje ela está ativa na igreja, mas segundo ela falou: pastor, depois dessa campanha, eu resgatei a minha fé. Eu estava na igreja, mas eu estava morta. Eu estava na igreja, pastor, mas eu não tinha força para orar, eu vinha por vir. Mas agora não, ela está levando pessoas para a igreja. Glória a Deus. Então Deus resgatou a fé que o diabo havia prendido. Será que numa vacilada dessa, você não perdeu, de repente até mesmo seu filho, sua filha, o seu casamento está indo de mal a pior? Mas você está na igreja, por que está acontecendo isso? Então eu quero que você saiba que tudo aquilo que o diabo pegou de você, roubou de você, ele vai ter que te devolver. E você vai resgatar isso em nome de Jesus Cristo. Amém? Nós vemos aqui uma história linda de um homem, a qual a Bíblia cita aqui um homem chamado Mefibosete. Esse homem, ele era descendente
descendente de reis. Se você pegar a Bíblia e você ler, você vai entender, e todo mundo sabe, a história do rei Saul. Quem conheceu Saul aqui? A história do rei Saul. Saul teve um filho chamado Jônatan. Mefibosete era filho de Jônatan. O que aconteceu? Um dia, Davi conversando com Jônatan, a Bíblia diz que Jônatan era filho de Saul. Saul queria matar Davi por causa da inveja. E Saul era rei. Então o diabo foi e roubou tudo que era de Saul. Tirou a visão dele, tirou tudo de Saul. Roubou. Aí o diabo colocou uma ira contra Davi, porque Davi derrotou Golias. E quando Davi foi exaltado, foi aclamado em todo Israel, porque foi o único, e ele era moleque ainda, menino. Matou o grande gigante. Isso causou uma grande inveja. Saul começou a perseguir Davi. Mas um dia, o filho de Saul, chamado Jônatan, a Bíblia diz que ele amava Davi com toda a sua alma. Era um amigo de verdade. E um dia ele fala para Davi assim: Davi, se eu um dia morrer e meu pai morrer, tenha de misericórdia com a minha família. Porque Jônatan sabia que Davi havia sido ungido rei pelo profeta. Então tenha de misericórdia, Davi, da minha família, dos meus descendentes. E aconteceu que nenhum dia sai para a guerra Saul, sai para a guerra Jônatan, todo o exército de Israel, e naquele dia Saul morre, o exército de Israel uma grande derrota, Jônatan morreu também. Saul, diz a Bíblia, que para não ver a sua morte, para que os inimigos não matassem, ele mesmo se matou. Ele se atirou na espada. E o que aconteceu? Conta a história que depois da morte de Saul, chega a notícia no arraial de Israel. Então, o que fazer? Porque quando tinha guerra, por exemplo, Israel entrou em Jericó. Quando eles entraram em Jericó, eles destruíram tudo. Animais, crianças, está na Bíblia. Então, o povo de Israel temeu. Chegou a notícia: Saul morreu, o exército perdeu. Então, chegou também um grande pavor ali, no arraial de Israel, e eles fizeram o quê? Saíram todos correndo. Conta a história que uma mulher tomava conta de uma criança. E essa criança tinha 5 anos de idade. Era Mefibosete. E essa mulher, vendo isso, segundo a história, ela levanta e essa criança cai e quebra os 2 pés. E essa criança fica aleijada. Eles pegam essa criança e levam para onde? Lodebar. E a Bíblia fala que essa criança cresceu em Lodebar, na casa de um homem chamado Maqui. A história conta que Maqui era mendigo. Lodebar significa terra sem pasto, terra sem esperança. Então nós temos aqui uma história de um sucessor ao trono real. Se Jônatan não tivesse sido morto, ele seria o sucessor de Jônatan ao reinado de Israel. E nós temos aqui um filho de rei que caiu, ficou aleijado dos seus 2 pés, foi levado para Lodebar, na terra sem pasto, uma terra sem esperança, e quem cuidou dele? Maqui, um mendigo. Passa-se os anos, Davi assume o reinado de Israel, e acontece o quê? Um determinado dia, os anos vão passando, aquela criança nasceu ali em Lodebar. Aquela criança, eu tenho comigo que ela não teve a alegria como as outras crianças normais tiveram, de correr, de brincar. Não, ela
nasceu à base, de repente, até de chacota das outras crianças, com muita dificuldade. Mas os anos vão passando e Davi se lembra da aliança que ele havia feito com Jônatan. E ele diz assim: resta alguém da casa de Saul para que eu trate com bondade por amor a Jônatan. E ele pergunta, ele faz uma pergunta. Por quê? Aí ele lembrou. Quando ele lembra, ele fala assim: existe alguém. Ele chama quem? Um homem que era servo de Saul, que depois ficou para Davi. Esse homem chamava Ziba, conhecia toda a casa de Saul, era servo fiel de Saul, conhecia Jônatan. E ele manda chamar esse homem. E ele fala: não, existe um ainda, rei. Existe um. Ele chama Mefibosete. Onde ele está? Está em Lodebar. Davi fala assim: então, quando ele lembrou daquilo, eu acredito que veio nele a obrigação, porque ele deu a sua palavra de rei. E palavra de rei tem que ser cumprida. E ele fala assim: então reúne aí uma equipe e vá buscar